Amém. Se você conhece uma outra voz aí, tenor, tal, baixo, faça. Vamos louvar o Senhor. Satisfação sem fim. Amém. Vamos dar continuidade. Voltem a 2 Coríntios, capítulo 10, por favor. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Existem alguns pensamentos, meus queridos, que então eles vão entrar de forma mais violenta na mente da gente, tá? Nós somos, hoje a neurociência lembra que nós somos um povo que nos baseamos nas Escrituras, mas as Escrituras elas vão ser confirmadas pela ciência, tá? Existe, no meio dos teólogos, conta-se uma história que quando a ciência chegar no alto do conhecimento, os teólogos já estarão lá há muito tempo. Porque a gente tem um manual do funcionamento do ser humano. Nós não sabemos como que funciona a química, isso nós não sabemos, isso a ciência vai descobrindo. Mas nós temos uma noção do funcionamento do ser humano. Tudo aquilo que é necessário, a gente tem. Então, quais os pensamentos que podem marcar? Então, a neurociência diz que o cérebro é formado até em torno de 21 anos. As conexões amadurecem em torno dos 21. Hoje já estão sugerindo 25 anos, né? Onde você amadurece todas as conexões que você tem no cérebro. Pois bem, o que pode marcar um cérebro humano? Lembra que é um corpo caído num mundo caído, tá? Então, o que pode marcar um cérebro humano? A primeira coisa, o período de formação. Então, a Bíblia faz uma distinção dos 12 anos. Até os 12 anos, então, as informações entram com muito poder, muito poder. Os pais de crianças pequenas aqui, procurem um livro chamado Quando Seu Filho Tem Entre 6 e 12 Anos. Se não me engano, é do Mundo Cristão, o livro. Meus queridos, a pior fase de formação de um filho é dos 6 aos 12. Por quê? Porque a gente vai dizer que é a adolescência. Não é. Por quê? Porque o filho absorve sem manifestar.
Então é um nó, porque o bichinho é uma esponja. Aí, vira 12 anos, você vira de forma inadequada e diz, virou um aborrecente. Ele não é um aborrecente. Ele está pondo para fora aquilo que você não percebeu que foi absorvido por ele. Então, o período de formação é um período muito delicado na formação. Por quê? Porque é como uma página em branco. Você escreve o que você quer. Então, as cenas que a gente vai vendo, neste período, tem o poder de marcar mais. Você está entendendo? Então, escreve-se o que quiser. Existem teorias comportamentais dentro da psicologia que dizem que você pode fazer do ser humano o que você quiser. Eu discordo. Porque você não pode tornar o ser humano bom. Porque ele é, na sua essência, mal. Você não pode fazer o que você quiser com ele. Porque há uma natureza plantada dentro de nós. Pena que nós não temos tempo de estudar essa natureza. Então, o que marca? Primeira coisa que marca, até os 12 anos. Porque está registrando tudo. Segunda coisa que marca, tem pais que escrevem, sabe um papel vegetal que você põe um pouco mais de força e você marca mais? Então tem determinados comportamentos dos pais que vão marcar. Nós temos, deixa eu me lembrar, nós temos 5 pais. Show? Nós somos filhos de Adão, nós somos filhos da ira, nós somos filhos da desobediência. Quando mentimos, e aqui todo mundo mente, somos filhos do diabo e somos filhos do nosso pai terreno. Você tem 5 pais. E você está pensando, meu Deus, um está difícil. E pai é o quê? Provedor, nutridor, sustentador. Então, de vez em quando a gente está na desobediência. Só que 1 Pedro 1,18 diz, anote aí, não precisa abrir, 1 Pedro 1,18 diz que nós recebemos dos nossos pais um fútil procedimento, um procedimento vão, vazio. Então as coisas erradas, uma parte delas que a gente faz, vem de quem? De pai e mãe. Não tem ninguém aqui perfeito. Todo pai e mãe aqui é problemático. Numa escala que varia, mas todo pai e mãe aqui é problemático. Todo filho aqui foi vítima do pai ou da mãe. Todo. Você está me entendendo? E a graça de Deus vai te visitar restaurando a tua mente. Então, a primeira coisa, a idade tem peso. A segunda coisa, tem coisas que os pais podem fazer ou falar dentro de casa que vai marcar mais. Então, por exemplo, algo repetido. Você bate no mesmo ponto. Você não vai dar nada, 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 você não vai dar nada. Repete tanto que você passa a acreditar que você não vai dar nada. Você está me entendendo? Então, coisa repetida pode marcar o cérebro e virar uma fortaleza mental, né? Um trauma grande. Então, acho que, não sei se eu falei para vocês, nós tivemos um acidente em Maringá. Ali, saindo de Maringá, quando vai entrar para Mandaguari e ir para Londrina, ali um carro vindo de Londrina, uma família viajando de Maringá para Guativa, um carro vindo, desgovernou, vindo de Londrina, entrou no buraco, voou, pegou o carro em cima e decapitou o pai. E um sem noção da vida, parou e foi lá filmar. Com o filho gritando atrás, meu pai, meu pai, meu pai, cadê a cabeça do meu pai? Eu não vi, só me contaram isso. Uma cena dessa pode marcar para o resto da vida? Pode. Um acidente. Tem coisas que marcam a gente um pouco mais. Você está entendendo? Então a repetição marca, uma coisa trágica marca. Mas você quer uma outra coisa que marca? Gritaria.
Gritaria marca. Quem é a figura que a gente dá uma olhada para estudar na Bíblia sobre gente iracunda? João e Tiago. Eles passam pela vila de Samaria, indo em direção a Jerusalém, e o povo não recebe eles sacodem, junto com o Senhor, sacodem o pó, e João vira e diz: Senhor, o Senhor quer que a gente mande vir fogo do céu? Ele era filho de Zebedeu, filho do trovão. Então o pai dele era iracundo, e ele se tornou iracundo. Tem 2 pecados na Bíblia que são de contaminação, e eles vão registrar mais. O primeiro, a ira. O segundo, a amargura. O primeiro, não preciso abrir, Provérbios 22, 24, não te associes com o homem colérico, nem andes com o iracundo, para que não aprendas as suas veredas. Então, quando você anda com o iracundo, você vai aprender a vereda. O problema é que como é que você larga pai e mãe? Você habita dentro da mesma casa. Como é que você larga um marido? Uma esposa que é iracunda? Então, meus queridos, não tem jeito. O Espírito Santo de Deus tem que nos visitar e nos curar dessas reações, porque essas reações contaminam. E a amargura você vai achar em Hebreus, capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: nem haja entre vós nenhuma raiz de amargura, para que, brotando, muitos sejam contaminados. Então, não pode ter da amargura. O que é a pessoa amarga? Ela enrosca na cabeça com alguma história ou alguém. Mas, irmãos, o Sérgio, E aí eu como com o Sérgio, eu durmo com o Sérgio, eu amanheço com o Sérgio, eu tomo café da manhã com o Sérgio e o Sérgio não sai da minha cabeça. Eu amarguei. Mas qual é a raiz da amargura? A crítica. Quem aqui vem de um lar crítico? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui vem de um lar irado? Levanta a mão. Alto. Então, irmãos, esses irmãos foram contaminados, porque são pecados de contaminação. Então, vai registrar um padrão dentro da mente. E tem alguns de nós que, porque é interessante, a ira, ela é um pecado que pode ser para fora, mas também pode ser para dentro. Gente mais gentil, mais dócil, tem crise de ira, só que contra si mesmo. Não quer ferir ninguém, não quer machucar ninguém, e aí judia de si. Você está entendendo? É um quadro que é desenvolvido, aprendido em casa de pai e mãe. Então, assim, é muito simples da gente perceber as nossas reações e como isso se tornam fortalezas mentais dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? E aí, alguns de nós têm trauma. Quantos aqui já sofreram um acidente de carro? Levanta a mão. Quanta gente. Quantos aqui têm um trauma de alguma memória? Levanta a mão. Deixa eu explicar para vocês a fisiologia do trauma. O pensamento corre num fio. Certo? Quando o pensamento é gostoso, essa estrada, esse fio tem 6 pistas que vão e 6 que vêm. Então, deslancha o carrinho do pensamento. Imagina que o pensamento é um carrinho. Então, quando algo é gostoso, aquilo deslancha, vai e vem. É tranquilo, aquilo é suave, é prazeroso. Quando o pensamento é um pensamento normal da vida, de um tema, são 2 pistas que vão, 2 que vêm. Quando o pensamento é pesado para mim, é uma pista que vai e uma que vem. Mas quando algo marcou, o pensamento sai da estrada e entra numa estrada rural esburacada. Então, em 10 segundos, você não consegue mais raciocinar. Porque aquele gatilho, aquela memória voltou. Está fazendo sentido? Então, quando a gente tem um pensamento que marcou, então aquilo tira o carrinho de um pensamento normal e começa a produzir reações fortes dentro da gente. Então, a psicologia ou a psiquiatria vai sugerir que isso é um trauma.
E isso aí desenvolve um estresse agudo, um estresse pós-traumático, que é a linguagem que os psicólogos usam. Lembra que eu estou aqui com vocês como um homem de Deus, estudando as Escrituras com vocês, né? Então, esses pensamentos ficam marcados e você não tem uma boa reação sua. Meus queridos, a Bíblia chama isso de fortaleza. Uma fortaleza mental. Digamos que você seja um missionário e você sofreu um acidente de carro. E você, quando entra no carro, fica taquicárdico, indo para uma viagem missionária. Vai comprometer o conhecimento de Cristo? Vai. Porque você não está normal. Você está tensa. Você está me entendendo? Você vai chegar esgotado. Então a gente tem que saber identificar as coisas que nos marcaram e interpretar isso daí como uma fortaleza mental. E aí o Senhor tem um jeito de destruir essas fortalezas dentro de nós. Mas não apenas isso. O que mais marca o cérebro humano? Todo tema que envolver poder. Lembra que Jesus foi tentado em 3 coisas: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo e prostrado adorar o diabo. Então, Jesus é tentado em prover coisa básica. Se és filho. Foram 3 tentações, mas 2 delas começam assim: se és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo estava falando o quê? Ser filho. Filho passa fome. Jesus estava com fome. Porque ele tinha jejuado 40 dias. Ele estava com fome. Então, necessidade básica gera ansiedade. Você quer ver uma coisa que gerou ansiedade há uns 10 anos atrás? Há uns 10 anos atrás começaram com a onda de que vai acabar a água, vai acabar a água, vai acabar a água potável, vai acabar a água potável, e a criançada começou a ter crise de ansiedade. Aí os pais ligam, quando você vai conversar lá nas igrejas: César, meu filho está agitado, está ansioso, desmaiou. A hora que você vai ver, tem informação sobre faltar comida e água. Porque é coisa básica. Que outra coisa básica nós temos na tentação do Senhor? Pular do alto do pináculo. A catedral em Maringá tem, se não me engano, 118 metros de altura. O pináculo tinha 126 ou 136. Eu acho que eram 8 metros a mais do que a catedral. 126 metros. E na cultura judaica dizia-se o seguinte: que quem pulasse do alto do pináculo seria reconhecido, aceito como Deus, como Messias. Então, outra coisa que produz marca, ficar procurando aceitação. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito. Eu procurei aceitação no carro. Marcou o meu cérebro por anos a fio. Mas aí Jesus é tentado em poder, em prostrado, adorar Satanás. E aí, meus irmãos, deixa eu dizer, tem 2 temas que não deveriam entrar fora de época na vida de um filho. Quais temas são esses? Dinheiro e sexo. Se esses temas entrarem, eles grudam. Mas grudam no cérebro humano. Dinheiro e sexo. Por que esses 2 temas? Porque ali não aparece nada disso. Mas eu encontro nas Escrituras respaldo para isso. O pecado de Adão e Eva foi desobediência, certo? Mas foi visto de que maneira? Pela nudez. O pecado foi sexual? Não. Mas evidenciou de que jeito? Eles viram que estavam nus e não tinham percebido. Até então eles não se incomodavam. Quando você estuda o juízo de Deus sobre o ser humano, toda vez que Deus julgou a terra em Noé, em Sodoma, havia um avanço de pecado sexual. Em Noé, as filhas dos homens tomaram as filhas de Deus. Então os estudiosos interpretam de 2 formas. Ou foram demônios que possuíram mulheres, o que eu acho
um pouco difícil, mas alguns irmãos creem nisso, bons irmãos, ou foi uma geração santa possuindo uma geração iníqua? Porque as linhagens ali tinham começado a se dividir, o que eu acho que fica um pouco mais plausível, né, da gente misturar gente crente com gente ímpia. Então há um avanço na sexualidade ali, a mesma coisa em Sodoma e Gomorra. Então há um pecado sexual violento na cidade, forte na cidade, só que é interessante, para a gente compreender, então tem Sodoma e Gomorra. Você abre as listas de pecado no Novo Testamento, quase toda a lista traz pecados sexuais. A primeira lista de pecado de Marcos 7. De dentro do coração do homem é que brotam os primeiros pecados. Primeiro pecado, maus desígnios. Qual é o segundo? Prostituição. Furto e adultério. De 4 pecados, 2 sexuais. Para iniciar a lista. Você pega a lista de Gálatas, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério. 4 pecados sexuais. Os primeiros pecados. Então você vê que o pecado sexual, ele atingiu a raça humana de um jeito muito violento. Então, sexo é um assunto que marca a mente. Marca a mente. Meus queridos, sem medo de errar, nós estamos em 200 pessoas, nós não vamos ter menos que 50% de irmãos abusados. Nós não vamos ter menos que 30% de abusados sexualmente. Isso marca a mente. Quando você vai atender alguém que foi abusado, você atende alguém que não foi abusado, você atende de um jeito. Quando você vai atender alguém abusado, você atende de outro jeito completamente diferente. Porque tem marcas, tem fortalezas mentais. Fortalezas mentais. Eu tive uma irmã muito querida, que tem muita confiança em mim, eu aconselhei ela nas igrejas muitas vezes, né? E essa irmã, ela estava doente, eu fui orar por ela. E eu pus o óleo aqui e segurei aqui. O problema é que eu esqueci que o abusador tinha feito isso daqui no cabelo dela. Quando eu pus a mão aqui, eu perdi ela por um mês. Tendo profunda confiança em mim. Porque marcou. É um pensamento forte, uma fortaleza mental, que pode me impedir no avanço e no conhecimento de Cristo. Está fazendo sentido para os irmãos? Todos nós temos essas marcas no nosso cérebro. Mas não apenas isso. Há um problema também com dinheiro. Por que eu sei que o dinheiro pode produzir uma fortaleza mental? Porque dinheiro é um senhor. Só tem 2 senhores no mundo. O diabo não é. O diabo é um servo. Ele é um arcanjo caído, poderoso, inimigo das nossas almas, mas para Deus ele não é nada menos, nada mais do que um servo que cumpre os desígnios do Senhor. É assim que Deus o vê. A cabeça dele foi pisada na cruz do Calvário. Cabeça é o quê? Mando. Satanás pode bater o olho e falar: vou fazer contra ele. Não, porque ele tem que pedir autorização para aquele que pisou a cabeça dele. Simples, meus irmãos. Poderoso e simples. Só que o dinheiro é um senhor. A palavra senhores, não podeis servir a 2 senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. A palavra senhores ali é kyrios, que no grego significa aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. O dinheiro tem o poder de pegar a minha mente e mandar em mim. Ele manda em mim. Porque ele é um senhor. Ele tem o poder de possuir o coração da gente. Então, dinheiro é um tema que marca um cérebro humano. Pode trazer uma marca. Não, eu tenho que ganhar, vai faltar. E aí você fica numa ansiedade de que vai faltar. Você está entendendo? Eu peguei
a fase mais difícil, financeiramente falando, do meu pai. Então eu tinha dó do dinheiro dele, como eu falei para vocês. Meus queridos, eu passei talvez, depois que eu casei, eu passei uns 5, 7 anos. Eu fazia orçamento 3 vezes por dia. Então de manhã eu fazia as contas, na hora do almoço eu fazia as contas, no final do dia eu fazia as contas, na esperança de que o resultado fosse mais favorável. Por quê? Porque eu tinha medo de faltar. Vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Ai meu Deus, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu tinha medo de faltar. Por que que o dinheiro faz isso? Porque o dinheiro tem o poder de penetrar o cérebro humano. Ele marca mais. Então, coisas de discussão financeira, uma vez um pai e uma mãe me procuraram, que a filha estava desmaiando, 8 anos de idade, desmaiava e babava. Foi para o neurologista, avaliaram, não acharam nada na criança. Tá bom. Aí eu comecei a fuçar com eles. Tá. O que essa criança ouve? Aí, César, nós estamos com um problema na empresa. E a gente vai buscar ele no fim do dia e a gente briga dentro do carro por causa de dinheiro. Pronto. Tiramos o assunto de dinheiro do dentro do carro, nunca mais desmaiou. Porque registrou o cérebro humano de um jeito um pouco mais intenso. Este tema é difícil de lidar, ele pode marcar. Meus queridos, alguns aqui são avarentos. Tem alguns aqui que são Mushiba. Mão de vaca. E a avareza é idolatria. Mas eu vou ampliar o conceito de avareza para os irmãos. Porque no grego, avareza significa o desejo de possuir. Então preste atenção. Você compra mais sapato do que precisa? Hein, minha irmã? Você compra mais bolsa do que necessita? Você compra mais roupa do que necessita? Você é meio compulsivo no gasto? Deixa eu explicar uma coisa. De acordo com as Escrituras, você é avarento. Porque você não está guardando o dinheiro, mas você está guardando coisas. Dinheiro é um tema que marca o cérebro humano. E é tão interessante que quando você vai estudar Sodoma, que o pecado era sexual, você acha em Ezequiel capítulo 16, versículo 49, você acha uma porção que diz assim: esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Teve fartura de pão, próspera tranquilidade, não atendeu ao aflito e necessitado, foi soberba e cometeu abominações. Dos 5 pecados que descrevem Sodoma, 1 é sexual, 4 é de dinheiro. Porque dinheiro, me ouça com reserva. Tá? Eu não tenho uma base bíblica para te dar, então me ouça com reserva. Os pecados tendem a se atraírem. Um pecado atrai outro. Entrou problema de dinheiro, entra problema de sexo. Os pecados vêm em conjunto. Você está entendendo? Então, meus queridos, são fortalezas mentais que nós vamos desenvolvendo. E aí você vai precisar levar cativo este pensamento à obediência de Cristo. Você não precisa entender ele. Você pode, por exemplo, ter uma reação física. O que você vai fazer? Senhor, essa reação física é alguma coisa da minha mente. Senhor, o que é? É uma memória? É um tema da vida? É algum fato específico da vida que está produzindo isso daqui? Senhor, qual é o pensamento que está produzindo essas reações? E nós vamos com calma
estabelecendo a luz que nós necessitamos. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então vai cooperando com o Espírito Santo. O Espírito nunca vai jogar luz plena sobre você. Porque a Bíblia diz assim: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nenhum de nós alcança muita luz. Querido, se você olhar para o sol ao meio-dia, ele vai machucar teus olhos. É instintivo, você vai fazer isso daqui. Quando você vai aconselhar um irmão que você joga muita verdade, o que ele faz? Ele não dá conta. Porque nenhum de nós dá conta. O Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se tem a referência certa, né? Muito bem. Vocês estão não só atentos, mas afiados, hein? Já veio. Muito bem, parabéns. A palavra de Deus é lâmpada, não é holofote. Revela o próximo passo, não o caminho inteiro. Então o Senhor vai jogando luz gradativamente. Se você for pedindo e Ele não esclarecer, calma, porque não chegou a plenitude do tempo para você ver aquilo. Vai ter um momento que você vai conseguir ver aquilo que você precisa ver. O que você precisa fazer? Fica na palavra, no teu devocional. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Que no dia do Senhor, no dia da visitação, o texto vai saltar. E a hora que o texto saltar, você vai ser livre. Você está entendendo? Então esse é o processo de vermos os pensamentos que temos. Então toda reação muito forte que você tiver, possivelmente é uma fortaleza mental. Quantos aqui tem luta com dinheiro? Levanta a mão. Levanta alto, por favor. Tem lutas, não importa qual seja. Porque tem gente que ganha bem e ainda assim tem lutas. Qualquer tipo de luta com dinheiro. Quantos aqui tem lutas sexuais? Levanta a mão. Vou fazer de conta que eu acredito. Meus queridos, eu fui iniciado sexualmente com 6 anos de idade. 6 anos. Sabe o que é isso? Aos 12, eu era viciado em sexo. Fui viciado em fantasia e masturbação. Casei virgem, pela graça de Deus. Só conheci a Alessi por minha esposa. Mas foram 12 anos de carreira cristã até encontrar a libertação. Porque foi um pensamento pesado que entrou muito cedo. Vocês estão entendendo? Então, vamos ter lutas. E aí vamos precisar da visitação do Espírito Santo de Deus. O último texto que Deus depositou para mim sobre sexualidade, Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? E aí o Senhor virou para mim e falou: agora eu quero santificar os teus olhos. Chamei a Alessi, lê, o Senhor ministrou tal coisa e eu quero ser santificado nisso agora. E aí continuamos a nossa conversa. Isso eu já estava bem mais na frente desses 12 anos. Então o Espírito Santo, ele vai pondo em ordem os pensamentos. Os irmãos estão entendendo? Só que aí, meus queridos, o que eu penso, eu sinto. E ele não pode pôr em ordem apenas o pensamento. Ele tem que santificar também as nossas reações emocionais. Abram em 2 Coríntios ainda, capítulo 6.
Lembra que Corinto resistia à autoridade de Paulo. Eles não queriam saber do governo de Paulo. E Paulo teve, como que fora de si, requerer deles a atenção adequada. Paulo vai dizer: vocês pertencem ao meu campo missionário. Eu fui pai de vocês, eu gerei vocês em Cristo. Paulo tem que lançar mão. Ele diz ali no capítulo 10, perdoai-me a minha loucura. E ele começa a falar bem dele mesmo. Porque ele tem que falar isso para restaurar a autoridade que ele tinha com os coríntios. Mas aqui ele ensina um princípio maravilhoso. Olha o que ele diz, 6:11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. A palavra afeto aqui é entranha, intestino. Porque eles entendiam na medicina da época que era no intestino que habitavam as nossas emoções. Hoje sabe-se o quê? Que você só tem 2 glândulas que produzem química, os hormônios, uma no cérebro e a suprarrenal nos rins. E ela é derramada onde? No intestino. Então a cultura já tinha o entendimento? Já. Mas não tinha clareza, porque a medicina não tinha o estudo suficiente para entender o funcionamento dos órgãos. O fato é que afeto está se referindo aqui a todas as nossas emoções. Então é interessante que Corinto era uma igreja infantil, e quando você vai entendendo, ela era infantil por quê? Porque ela era dominada pelas emoções. Então o Senhor não vai apenas santificar a tua mente, o Senhor vai santificar também o teu afeto. Meus irmãos, eu já fui em reuniões missionárias que eu saí com a convicção que era para eu vender o carro e dar. 2 dias depois de oração não era nada daquilo. Cansei de ir em reunião missionária em que eu aprendi a ler. Vamos orar então? Então eu e a Alessi, nós tínhamos que ter unidade para ofertar. Muitas vezes tínhamos sentado no banco, mas algumas vezes era só meu ou só dela. Então aí a gente orava por 2 ou 3 dias. Meus irmãos, aquilo desaparecia. Porque quando é do Senhor, aquilo queima. Aquilo não sai. É uma santa e doce inquietação. Mas quando é fruto da emoção da gente, aquilo explode. Eu vou falar uma coisa que eu seria crucificado num ambiente aí fora, num ambiente do mundo. A mulher tem mais emoções que o homem? Tem. Ela carrega um pouco mais no afeto? Carrega. Por isso Deus a impediu do governo da casa de Deus. Por isso que o governo da casa é do homem e não dela. A emoção é um aspecto importante, extremamente importante. Homem, você tem que saber ouvir tua mulher. As melhores, eu amo visitar irmãos. As melhores visitas que eu fiz, quem viu foi a Alessi, não fui eu. César, não estou vendo tal irmão, tem tantas semanas que eu não vejo. César, acordei inquieto com tal irmão, você não dá uma ligada? Às vezes era um homem. Quem percebeu foi ela, não fui eu. As melhores visitas que eu fiz pela percepção dela. Então, mulher intui, percebe, sente um pouco mais. Mas ela ainda é governada pela emoção. Queridas, falo com o maior amor do mundo, tá? Mas falo, eu tenho uma filha. Estou falando com o maior amor do mundo. Não estou sendo machista. Você conhece machista que lava a louça? Que limpa bumbum de bebê? Você conhece machista que limpa a casa? Eu faço tudo isso. Eu não sou machista. Mas a Bíblia descreve que há papéis de homem e há papéis de mulher.
A Bíblia descreve isso com muita clareza. Então o que eu vou falar com o maior respeito do mundo. Tem irmãos aí dizendo que a Bíblia tem que ser revista por causa dessas coisas. A Bíblia diz que Adão pecou deliberadamente, mas que a mulher foi a mulher enganável. Nós gostamos dela. Oi? Mas nós ainda gostamos dela. Não, nós não apenas gostamos, nós dependemos delas, nós precisamos delas. Nós não apenas gostamos, nós precisamos. Meu irmão, me lembra o nome do irmão? Charles. Deus virou para Adão, virou para você e para mim e falou assim: não é bom que ele fique só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Então nós somos completos em vocês. Que evangelho lindo, maravilhoso. Mas não muda o fato de que, como a mulher carrega mais na emoção, ela menstrua, ela oscila, as emoções dela são um pouco mais instáveis. Como a mulher tem isso, ela vai ter muitos momentos em que ela está sujeita a um engano. Se um texto já bastasse, eu estou citando 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Adão pecou deliberadamente, mas que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu vou citar 2 Coríntios 11, onde Paulo diz assim, só um instante, meus irmãos. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportar-me, pois eu zelo por vós com zelo de Deus, para vos apresentar a um só esposo, que é Cristo o Senhor. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva, assim vocês sejam enganados e se afastem da pureza e da simplicidade que é devida a Cristo. Então a emoção engana. Por que a mulher é mais enganável? De novo, passa pelo cérebro. Presta atenção. A ciência da oftalmologia descobriu o seguinte, vocês já me ouviram falar isso em algum lugar. A ciência da oftalmologia descobriu o seguinte, que o homem enxerga estreito e longe. Homem não tem lateralidade. A gente não tem visão lateral. Nossa visão é assim. Sabe aquele tapa-olho que os animais usam? Olha como eu estou sendo gentil. Aí a mulherada vai dizer, para nós você não poupou, né? Mas para vocês, sabe aquele tapa-olho que os burros usam? Nada a ver conosco, né, Charles? Nada a ver conosco. Deus deu essa visão para o homem. Gente, pensa comigo, Deus é muito inteligente e sábio. Nós somos engenheiros, 200 engenheiros, e somos chamados para fazer um caminhão. Qual é a primeira pergunta que nós vamos fazer para quem está nos contratando? Tá, para que é o caminhão? É para dentro da cidade ou fora? Se for dentro da cidade, tem que ser menor. Vai carregar coisa pesada ou coisa leve? Se for leve, o eixo é de uma bitola. Se for pesado, o eixo é de outra bitola. O pneu é de um jeito, é de outro. Vai ter que manobrar ou não? Porque se tiver que manobrar, tem que fazer de tal forma que possa manobrar. Não pode fazer ele inteiro. Então, a finalidade determina a estrutura. O que Deus fez? Criou o homem para governar. Pois que tipo de visão nele? Então o homem vê 2 ou 3 coisas. Por isso que a gente vira para vocês, mulheres, e diz assim, querida, você está preocupada demais. Ai, para com isso, nada a ver. Porque a gente não vê. Queridos, a gente enxerga estreito, porque a nossa visão é de quem governa. Vocês, mulheres, podem mandar a gente, querido, vai lá na cômoda, segunda gaveta, de cima para baixo, do teu lado esquerdo, debaixo de uma blusa verde, tem R$1.000. Nem R$1.000 a gente acha. Nossa situação é grave.
porque nós não temos lateralidade. Meus queridos, quando eu li isso num artigo, eu virei para a Leci e eu pedi perdão para ela. Sabe por quê? A gente estava andando na cidade para estacionar. César, tem uma vaga aqui. Algumas poucas vezes, eu de forma estúpida, Lê, você quer dirigir? Ser estúpido da minha parte. Por que ela via e eu não? Porque mulher tem lateralidade. Elas têm na nuca. Tem na nuca, tem. Mulher tem radar. Diz, Sérgio. Perguntando para mim por que em todas as escolas do Brasil, do mundo inteiro, a maioria na direção são mulheres. Tem 50 mulheres trabalhando em 2, 3, 4 autônomos. Então tá respondendo? Não, eu quero elas são técnicas. Não, e deixa eu descrever elas agora. Então o homem enxerga estreito e longe. E a mulher? Eu tenho até meio-dia, né? Tá. E a mulher? Como a mulher foi criada para auxiliar, qual é a estrutura que Deus deu para ela? Ela enxerga curto e aberto. Uma mulher pode estar sendo olhada aqui do lado, que ela sabe. Ela sabe que ela está sendo vista, que alguém está pondo os olhos nela. É uma coisa impressionante. Por quê? Porque mulher tem lateralidade. Então, o homem enxerga longe, a mulher enxerga curto. Como que é a conversa de um casal? Então tem lá um problema. A mulher está tentando essa conversa há 2 meses e não consegue. Como é que vai ser essa conversa? Ela vai trazer 30 informações. Porque, querido, tem isso, 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 tem isso. O homem traz 2. Querido, eu estou vendo isso e isso. Tem um problema entre os dois? Não, porque cada um está enxergando segundo a perspectiva que Deus deu. Só que o que o homem faz? Considera as 30 dela, as 2 dele, são 32, juntos eles conversam e descobrem que 3 têm que ser resolvidas naquele momento. E a mulher entra em paz com relação ao restante. Uma coisa impressionante. Não é assim que são as conversas? As boas conversas? Só que tenta entender como a mulher enxerga o imediato, ela carrega na emoção. Até porque o que ela está vendo é imediato. Tem que ser intervido logo. Então tenta entender. Se a gente for seguir apenas a visão do homem, enxergando lá na frente, nós vamos tropeçar no meio-fio. E tem tropeção de meio-fio que dá traumatismo craniano e morte. Só que se eu for usar só a visão da mulher, eu perco o norte. Por quê? Porque a mulher está olhando para baixo e vendo que é imediato. Então eu preciso de uma visão imediata e de uma visão de longa distância. Está fazendo sentido? Então nós necessitamos dessa soma das 2 visões. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para cair, que a mulher sobrecarrega o afeto dela. Por isso, meu querido, mulher angustiou. Vem cá, querida, o que houve? Gente, eu tive outro casamento depois que eu aprendi isso. Mas outro casamento. O Senhor depositou em mim o texto de Davi, quando Davi foi edificar a casa do Senhor. Davi teve a visão, Davi levantou o material, Davi fez a planta, Davi levantou os trabalhadores, 80.000 trabalhadores. Quando ele foi construir, Natan foi até ele, tem uma palavra para te dizer. O Senhor diz, não, porque você é homem de guerra. Aí saltou nos meus olhos. Gente de guerra não edifica casa. E aí, tem muito sangue na tua mão, Davi.
E aí o texto continua, se não me engano, 2 Reis 17, se não me engano, é o texto, a porção. O texto continua e o Senhor diz assim para Davi: eu levantarei um filho depois de ti. O seu nome será Salomão. Ele será tenro e gentil. Ele me edificará a casa. Sabe o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. Davi significa amado. Mas você pode ter amor, se você não se tornar pacífico, você não edifica a casa. Você está me entendendo? Então, quando eu entendi isso, eu virei para Leci, e Leci, a partir de hoje não tem mais guerra. Se você alterar, se eu alterar, nós paramos a conversa e você tem o meu compromisso que no dia seguinte eu chamo a gente para tentar a conversa de novo. E meus queridos, fiz valer. Eu tive outro casamento a partir desse momento, porque a nossa conversa passou a ser de qualidade. Eu entendi que a visão nossa era diferente. Leci, não importa se vem pela minha vontade, pela tua vontade, mas nós vamos buscar qual é a vontade de Deus, não importa pela boca de quem vem. Meus queridos, foi completamente diferente o meu casamento. Então, os afetos ficam tranquilos quando você tem um ambiente tranquilo. O irmão está entendendo? Então, o afeto nosso limita a gente. Então, tem muitos aqui que não conseguem avançar por causa do afeto que possuem. E aí, o que Deus tem que fazer? Dilatai-vos, pois. Quais os afetos que a Bíblia menciona? Medo é a primeira emoção que a Bíblia descreve. Adão, capítulo 3. Gênesis, citando Adão, lá no capítulo 3. Tive medo e me escondi. Então, medo, quem aqui já teve medo na vida, levanta a mão. Quem aqui nunca teve medo na vida, levanta a mão. É possível, eu acho que não é comum, mas talvez seja possível não ter medo. Medo é um sentimento que vai envolver o ser humano. Pode ser o gaúcho mais gaúcho. Pode ser o gaúcho que mete um 38 na cintura. Por que ele mete um 38 na cintura? Porque ele usa bombacha e a bota? Não sei. Para segurar. Segurar o quê? Tá bom. Depois você me conta. O fato é que todos nós temos medo. Primeira emoção. Na mesma família eu tenho um segundo problema, uma segunda emoção. Caim tem ira. E uma ira que matou. Então, se eu for estudar as Escrituras, eu aprendo uma coisa bem simples. Eu aprendo que pessoas que têm medo podem produzir na mesma casa pessoas irritadas. Porque são duas emoções que caminham juntas. Então nós vamos estudar daqui a pouco medo e irritação. Que outra emoção a Bíblia descreve? Tristeza. E a tristeza ela é tão singular que a Bíblia descreve ela na figura do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deus se entristece. É uma emoção que o próprio Deus tem. Que outra emoção eu tenho? Angústia. O Senhor Jesus teve, ali no Getsemane. Que outra emoção a Bíblia descreve? Ansiedade. São emoções que a Bíblia está descrevendo. Você está me entendendo? Então, ódio é outra emoção que a Bíblia descreve. Desânimo
é outra emoção que a Bíblia descreve. Essa é interessante. Nós temos 3 originais para essa palavra desânimo. Põe entre parênteses, porque eu não tenho certeza do que eu vou te dizer. Parece que há uma evolução na palavra. É como uma depressão com vários graus. É um desânimo com vários graus. Você está entendendo? Então, nós temos afetos que estão dentro de nós e que nos limitam, meus queridos. E se você não lidar com essa limitação, você não é plenamente do Senhor. Então o que o Senhor vai ter que fazer? Vai ter que te limpar, para que você produza fruto, mais fruto e muito fruto. Ele vai precisar vir te limpando. Porém, o que nós estamos aprendendo? Que o afeto deriva da onde? Então o que nós vamos fazer hoje à noite e amanhã de manhã, dentro do tempo que o Senhor nos permitir? Nós vamos olhar cada afeto e qual é o pensamento que produz ele. Os irmãos estão entendendo? Para que na santificação do Senhor a gente seja plenamente dele. Amém? Nós vamos parar, mesmo tendo uns minutinhos, já estamos com quase 1 hora, tá? Então a gente vai parar, se coloca de pé, deixa eu fazer uma oração. Se for possível, abraça quem estiver aí perto de você, num gesto amoroso, carinhoso, viu, de irmãos, uns pelos outros, e vamos orar? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos santifica, não só na nossa mente, mas também nas nossas emoções. Nos santifica, para que o teu bom nome seja glorificado. Vem sobre nós, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.